Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aí continuando nossas meditações, né, do livretinho 151 boas, né, ideias para educar os seus filhos. Esse livreto é fantástico, né? Ele tem nos ajudado a instruir, que você possa estar sendo aí um bom pai, que Deus possa estar conduzindo você nessa jornada que não é fácil, mas que o Senhor possa encher sua vida com a graça, com cuidado e com o zelo dele. Queridos, aqui nesse texto ele nos chama atenção para três meditações. Nós vamos fazer agora nessa manhã a 31, a 32 e a 33. A 31 diz o maior best-seller. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1, 4 e 5, versos 4 e 5, página 46, nosso livreto. Ele diz o seguinte: livros sobre criação de filhos são sempre ou estão sempre na lista de best-sellers. Mas o maior sobre a educação no lar está na lista há 3.000 anos. O livro de Provérbios foi escrito justamente para ajudar os pais na difícil tarefa de treinar jovens para terem uma vida equilibrada, sábia e bem-sucedida. Esse currículo começa com a matéria O Temor do Senhor e inclui aulas sobre finanças, sexualidade, amizade, vocação e vida familiar. Na sua procura por ferramentas de confiança na criação dos filhos, comece onde Deus começou, com o Seminário do Lar, o livro de Provérbios. Então, queridos, aqui Deus nos chama a atenção, através da reflexão que esse querido pastor fez, de voltarmos o nosso olhar à Bíblia. Nós temos vários recursos, gosto muito de literatura. A minha esposa está fazendo psicologia, há várias literaturas interessantes sobre educação de filhos, mas se percebermos, sempre haverá um algo mais a ser acrescentado. O principal recurso que nós temos, então, não é aquele que o homem gera para o próprio homem, mas o principal recurso é aquele que Deus, que criou o homem, sabe tudo que o homem precisa, tem implementado para nós. Então, a Bíblia nos ensina a conhecer a nós mesmos e, principalmente, a instruir os nossos filhos para que sejamos conforme o Criador deseja que sejamos. Então, para isso, nós precisamos aplicar a Bíblia na vida dos nossos filhos. Deixar um pouquinho de lado os livros de autoajuda, deixar um pouquinho de lado os livros de criação, né, seculares, mas focar um pouquinho nos bons conselhos do Senhor. Provérbios é um ótimo livro para que você exercite com seu filho, converse, leia com seu filho, fale com ele com linguagem infantil. Se o seu filho já for maior, adolescente, chame ele, sente, converse seriamente com ele e você vai poder ensiná-lo umas verdades que o mundo nunca vai ensinar. Mas se ele aprender, certamente ele vai ser feliz. Então, o caminho da felicidade está ligado diretamente à obediência à palavra de Deus e sermos conduzidos pelo Espírito Santo a praticar essa verdade. Além da meditação 31, nós temos a meditação 32, que diz: faça o que eu falo, e aí, 3 pontinhos. O texto diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8. Alguém disse: você gasta os primeiros 2 anos da vida de seu filho ensinando a andar e falar. E depois os 16 anos seguintes dizendo para ele se sentar e fechar a boca. Os pais precisam ganhar os ouvidos dos filhos. No início da vida, devem insistir e disciplinar o filho que não ouve a instrução. E mais tarde, o exemplo e a dignidade dos pais, mais do que a autoridade, manterão seus filhos de ouvidos abertos. O pai hipócrita diz: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Agindo assim, perderá a atenção que o pai sincero merece por não ter medo de admitir seus erros e pedir perdão ao filho. Não se perde a autoridade com esse gesto, mas ganha-se o respeito dele. Então a autoridade não é medida pelos seus acertos. Não é o tanto que você acerta que faz você ter autoridade.
Deus te deu autoridade para que você seja pai. E exercer autoridade é exercer uma boa criação. Quando você instrui seu filho, conduz o seu filho ao ensino, você está exercendo a autoridade que Deus te deu. A autoridade sobre a vida dessa criança, dessa herança que Deus colocou na sua mão, como diz o Salmo 127. Então nós precisamos entender disso, queridos. Aqui tem pontos importantes. Primeiro ponto, que nós devemos perceber que os nossos filhos, de início, eles precisam ser ensinados a ouvir, a ter a nossa atenção, a nos respeitar. E às vezes nos primeiros anos isso requer de nós esforço, requer de nós disciplina, requer de nós palavras duras. Mas com o passar do tempo, você também vai mudar o seu discurso, não o conteúdo, mas a forma. Se antes você simplesmente mandava, se você fez bem o dever de casa nos primeiros anos da infância dos seus filhos, você só vai precisar mostrar para ele, com o seu testemunho, como era relevante aquele ensinamento que você mostrou para ele. E aí ele vai continuar te respeitando. E quando você errar, você vai poder também ter a liberdade de chegar até o filho e pedir perdão. Acertar. Queridos, conversando com um jovem, uma pessoa jovem, ela disse: como eu vejo meu pai em mim e minha mãe em mim. Como as atitudes, às vezes, erradas ficaram dentro da mente da gente. Eu achei tão interessante minha esposa explicando, né, que a nossa primeira infância, nós não temos filtros. Então, tudo que o pai faz na primeira infância, até os 6, 7 anos, tudo que você faz, tudo que você age, a criança não julga, ela simplesmente absorve. Então, se você tem uma má conduta, se você tem um mau jeito de falar com a sua esposa, se você tem um mau jeito de tratar os animais, se você tem um mau jeito de tratar as pessoas da igreja e assim por diante, seu filho vai absorver tudo, ele não vai filtrar. A partir dos 7, 8 anos, ele começa a questionar essas questões. E quando ele começa a ver que o seu testemunho está diferente das suas atitudes, ele vai escolher. Ou ele segue o papai e a mamãe, ou ele começa a dizer: não, eu tenho uma outra forma de agir. E aí, da agora para frente, o que vai convencer o seu filho é o seu bom testemunho. Quando ele chega na última fase da infância e já na adolescência, ele vai começar a questionar os seus atos de bons testemunhos que você tem feito de forma correta, e ele vai começar a olhar para você e dizer assim: olha, o senhor não faz isso porque eu tenho que fazer. O senhor mente porque eu não vou mentir. E se a gente não aprender que quando a gente mente, a gente tem que pedir perdão para os nossos filhos, quando a gente não age com a verdade, engana, age de forma errada, e se a gente não se arrepende, não mostra a nossa fragilidade para os nossos filhos, nós vamos criar pessoas piores do que a gente foi. Pessoas alimentadas pelo erro, pelo pecado, sempre dão frutos maus. Então não deixe isso acontecer. Quebre esse ciclo. Na primeira infância, ensine o que é certo, vigie o que você fala, a forma que você fala. Na segunda infância, dê testemunho. Mostre a autoridade dada por Deus, mostrando seus erros e pedindo perdão quando você errar, e, à mesma forma, mostrando quando você acerta que foi o Papai do Céu, Deus Altíssimo, que conduziu o papai a fazer as coisas corretas, e a mamãe também. E na última infância, e principalmente na adolescência, você vai colherar esses frutos. Porque eles vão falar: olha, meu pai erra de vez em quando, ele não acerta, mas ele sempre foi honesto comigo, ele sempre foi verdadeiro, ele sempre foi um verdadeiro cristão, ele sempre pediu perdão, eu não tenho dificuldade de perdoar, eu o amo. Cabe a você ensinar. E a última meditação nessa manhã, né, que é a meditação 33, Más Companhias, diz o seguinte: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Provérbios 1:10. Pais, vocês precisam conhecer os companheiros de seu filho. É melhor que sua casa ou apartamento seja um parque de diversão da vizinhança do que deixar seu filho ir para uma casa ou família desconhecida onde vocês não sabem o que pode acontecer com o passatempo, com essas brincadeiras. Vale a pena um pouco mais de bagunça na sala de estar para ter menos lixo na vida das crianças. Queridos, essa meditação eu sempre falo, quando eu já li ela algumas vezes,
ela divide em 3 etapas. A primeira etapa que essa meditação nos mostra, está mostrando aqui que nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de lazer e que nossas casas não são redutos ou santuários de adultos, que também é um lugar onde a criança mora, onde ela precisa se divertir, onde o sofá pode ser o pula-pula dela, onde a cama do pai e da mãe pode ser a cama elástica dela, não sei. Mas todo o espaço da casa deve ser acessível para o filho e todo lugar deve ser um lugar onde ele tenha boas lembranças e bons momentos. O seu escritório pode ser um lugar de estudo dele, um estudo bem gostoso. Queridos, nós precisamos entender que nossas casas não são para que simplesmente fiquem arrumadas, mas para que todos usufruam do bem-estar de estarmos juntos. Segunda realidade, a necessidade também que os nossos filhos socializem. Aqui esse texto não está dizendo que você não deva socializar seus filhos, que você deve só excluí-los, deixá-los separados, não deixar dormir na casa de ninguém. Não, não é isso esse texto está dizendo. Ele está dizendo que é importante socializar, mas é importante que você conheça com quem o seu filho está socializando. É importante que você conheça os pais, é importante que você conheça os amigos dos seus filhos, é importante que você saiba qual companhia que seu filho está, e quando você sabe que ele está em um lugar seguro, que você permita que o seu filho vá brincar, que se permita que seu filho também receba no seu lar, né, os seus amiguinhos, os companheiros dele. E você vendo ali, você conhecerá quem são eles. Além disso, também você precisa entender que sua casa é um lugar de evangelismo e sua casa é um lugar onde o seu filho também tem o direito de receber os amigos dele em casa. Nós adultos, às vezes, recebemos amigos e não perguntamos para os nossos filhos: você quer que o titio venha aqui? Você deixa? Porque também não é papel dele escolher. Mas nós não perguntamos isso. Mas quando os nossos filhos pedem que os amiguinhos venham, às vezes pelo nosso mau testemunho, às vezes pelo nosso cristianismo muito ruim dentro das casas, nós não deixamos. Porque a gente fica com medo das pessoas conhecerem quem nós somos, o que nós temos, as coisas que nós temos, o jeito que nós comportamos, quais os nossos lazeres como família, que às vezes não enquadra com a sociedade. Então nós tentamos tolir os amigos dos nossos filhos estarem dentro da nossa casa. Ou simplesmente nós somos sistemáticos demais. Nossos filhos não podem brincar dentro do lar da gente. Querido, não faça isso. Você simplesmente está criando uma separação entre seus filhos e principalmente com aqueles que serão íntimos, amigos dos seus filhos, porque é impossível que uma pessoa viva só. Então, incentive a comunidade, incentive ter amigos, mas incentive conhecendo esses amigos, participando desse ciclo de amizade, deixando que eles venham até a sua casa. Sendo assim, você vai poder usufruir do seu filho por longos anos, na adolescência, na juventude, até a fase adulta. Se você fizer isso, abrindo sua casa, e sua casa sendo um lugar onde seu filho brinca, onde seu filho tem prazer de estar juntos, onde seu filho traz seus bons amigos, você vai ver que ele nunca sairá de perto de você. Plante a comunhão, você colherá o cuidado, o zelo do seu filho por toda a sua vida. Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida e que a gente possa seguir nessas meditações refletindo. Essas meditações têm mexido muito comigo, com Lidiane, têm nos ajudado muito. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida também.